E estou aqui com o Pedro Durão para falarmos mais sobre o apagão que ainda atinge 70 mil imóveis, mais de 70 mil imóveis na Grande São Paulo, na capital paulista. E aí, Pedro, aguardamos, claro, a manifestação da Enel. Tem essa entrevista coletiva que daqui a pouquinho vai começar, que a Laís Peçanha vai acompanhar e trazer os destaques aqui para a gente. E, Pedro, as investigações que estão em curso. O que a gente tem nesse momento é justiça entrando na jogada para tentar solucionar esse problema, que ainda temos muitos moradores sem luz desde sexta-feira, e investigações que envolvem não só a Enel, mas também a ANEEL. Sim, há uma série de frentes, debates e apurações em órgãos, ministérios e agências para poder entender as responsabilidades do que aconteceu em São Paulo, não só neste momento, na última sexta-feira, mas ao longo dos últimos anos, meses, no que diz respeito à dificuldade na prestação do serviço de energia elétrica. Queria começar trazendo aqui, Carol, um panorama do que a agência reguladora, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, fez entre o apagão de novembro e este apagão agora de outubro deste ano, um ano de ações. Então, começamos aqui falando sobre o processo de fiscalização aberto depois do apagão de novembro. Quando está constatado que, de fato, a Enel teve uma dificuldade de atender a população, a agência logo abre um processo de fiscalização junto com a Agência Reguladora de São Paulo para poder entender o que pode ter acontecido. Em dezembro, vem uma notificação para a Enel sobre o apagão e uma determinação de ações, como uma agenda para poder garantir que essa regulação seja feita de forma adequada. Ou seja, eles avisam a Enel que eles precisam prestar esclarecimentos e também fazem uma notificação sobre essa agenda de regulação. Em fevereiro, vem uma multa de 165 milhões de reais para a Enel por conta do apagão de novembro. Foi paga? Não, foi suspensa pela Justiça, como uma outra multa, uma das maiores que a empresa já recebeu e, portanto, não foi paga porque a Justiça determinou a suspensão dela. Antes de chegar em maio, o que acontece em abril? O ministro Alexandre Silveira envia para a ANEEL, para o presidente da ANEEL, um ofício, dizendo o seguinte: ANEEL, avalie a caducidade do contrato da Enel. Avalie se o que aconteceu poderia suscitar o rompimento do contrato. Separei um trecho desse ofício que eu tive acesso para poder mostrar para a gente, Carol. Olha aí, Brasília, 1º de abril de 2024. E ele diz assim: a adimplência contratual da concessionária, ou seja, a concessionária seguir o contrato, deve ser rigorosamente avaliada e, na eventual inobservância caracterizada pela ANEEL, sanções devem ser impostas, eventualmente incluindo a declaração de caducidade, conforme dispõe a 4ª subcláusula, 11ª do contrato de concessão, de 98. Então, o que o Ministério de Minas e Energia está dizendo aqui para a ANEEL? ANEEL, veja se a Enel está cumprindo o contrato, porque se ela não estiver cumprindo o contrato conforme determinado, vocês têm que declarar que esse contrato não está mais válido. E aí, trazendo para fatos recentes, você vai lembrar, naquela entrevista coletiva do ministro Alexandre Silveira, ele faz referência a um ofício enviado à ANEEL, que é justamente esse aqui, Pedro. Exatamente. 1º de abril de 2024. Vamos continuar na linha do tempo para a gente mostrar as outras ações que foram feitas de lá para cá. Então, passamos por abril, viemos para maio, a ANEEL querer uma pesquisa sobre infraestrutura meteorológica. Isso é uma coisa comum aqui nessa linha do tempo. Fizeram pesquisa, agenda, workshop, algumas ações até um pouco pedagógicas. Em junho, verificam as adequações das exigências feitas à Enel. Em setembro, solicita os planos para o verão de todas as distribuidoras de energia, incluindo a Enel, verão, que vai chegar, né? E em outubro, agora, 6 meses depois daquele ofício, abre o processo de análise de caducidade. Ou seja, a Agência Nacional de Energia Elétrica demorou 6 meses depois da solicitação do Ministério de Minas e Energia para abrir o processo que pode culminar no rompimento do contrato com a Enel aqui em São Paulo.